Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Nairo Shoa e eu espero que vocês gostem desse vídeo. Desde já, deixe o like, se inscreva no canal e vamos para mais um vídeo. Bom, gente, o livro que eu tô lendo, tô terminando, na verdade, é um livro que fala sobre temperamentos transformados do Tim LaHaye. Eu não sei falar o nome dele. Mas é muito interessante porque ele traz uma análise de perfil de cada temperamento com um personagem marcante da Bíblia a respeito daquele temperamento. E aí ele fala de Pedro, sanguíneo, ele fala de Paulo, o colérico, ele fala de Moisés, o melancólico, e por último, o Abraão, o fleumático. Mas hoje, nesse vídeo aqui, eu não queria falar sobre os temperamentos em si, mas de uma análise sobre a personalidade de Moisés. De todos os estudos que a gente... eu já terminei Moisés, agora estamos indo para Abraão. E de tudo que eu li, eu fiquei muito... Como é que eu posso dizer? Eu me identifiquei mesmo com Moisés. Apesar de eu não ser melancólica, ser sanguínea, eu tenho alguns traços da melancolia. Então, eu me identifiquei demais com algumas coisas que eu encontrei no livro. E algumas das coisas que eu me identifiquei com Moisés é que Moisés, ele não demorava muito deixar Deus agir na vida dele. Ele não era aquela pessoa que ficava empatando Deus a agir, apesar de ele ficar dando desculpas, porque ele dava desculpa. Quando Deus chamou ele para ele agir, para cuidar do povo, para libertar o povo do Egito, ele deu 5 desculpas para Deus. Uma das desculpas que ele deu ninguém acredita em mim. Senhor, eu não conheço a teologia porque ele foi criado no Egito, né? Então ele não conhecia as leis dos hebreus e tudo aquilo que... as leis, porque ainda não tinha lei, né? Moisés foi quem trouxe a lei. Mas ele já tinha uma certa cultura por causa de Abraão, né? E ele não foi criado nesse ambiente. Eu não tenho talento nenhum, eu tenho problema com a fala. E Moisés foi dando várias desculpas para que o seu chamado não acontecesse. Inclusive ele disse para Deus: Senhor, pega outra pessoa. Pega outra pessoa. E ontem a gente... Por que eu falo a gente? Porque eu faço parte de um grupo de mulheres que a gente sempre tá lendo um livro. E o nosso livro da vez é esse. E quem ficou de fazer a explanação desse capítulo fui eu. E eu fiquei pensando a respeito de algumas coisas que nós trazemos para a nossa vida. O quanto que Deus quer nos ajudar e a gente empata essa ajuda de Deus. Um dos momentos que fica muito claro isso é quando Moisés, ele vai buscar a Deus, porque o povo está clamando por água, o povo está, sabe, daquele preço. E aí Moisés e Arão vão e vão buscar a Deus. Só que Deus diz: olha, fala a rocha. Fala a rocha. Moisés estava virado, estava chateado. E aí o que Moisés faz? Taca o pau 2 vezes na rocha. A ira de Moisés atraiu sobre ele um encurtamento da promessa de Deus na vida dele. Encurtou a liderança dele sobre Israel. Inclusive empatou ele de ver a terra prometida. E às vezes Deus fala algo tão específico pra gente, mas a gente quer dar o nosso toque. Deus diz só assim, descansa. E a gente quer descansar na melancolia, na depressão. Descansa. E a gente quer descansar simplesmente perturbando um e outro, né? A gente não descansa, a gente fica querendo dar a nossa contribuição para Deus. E uma das coisas que Deus fala pra gente que tem uma tendência melancólica é tirar de nós, fazer com que a gente não fique se aprofundando no desânimo, sabe? Pra gente não ficar o tempo todo com os pensamentos cativos e oprimidos dentro das preocupações, das lamúrias. O Senhor diz, ele cita para nós, o autor cita Filipenses, que ele diz: tudo que é puro, tudo que é louvável e tudo que é bom, né? Eu vou ler aqui para vocês o que ele diz. Irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Outra coisa que a gente, muitas das vezes, o melancólico, né, a pessoa que tem a tendência melancólica na vida, ela é uma pessoa muito... Moisés, né? Pessimista, não vai dar certo. Eu acho que o perfeccionismo atrapalha muito também. E às vezes a gente esquece que a alegria, ela é o fruto do Espírito. A gente se apega tanto com a situação ruim, que a gente esquece que a nossa alegria não deveria depender das circunstâncias. O nosso Deus, ele não é um Deus circunstancial.
Você gritar com Deus, a sua ira não vai manifestar a justiça de Deus. Falar a Deus, eu não aceito, não vai mudar o teu status. A tua situação não vai mudar porque você diz para Deus que não aceita. Deus diz para nós, aceita que dói menos. Ele não diz pra gente, olha, então, só porque tu tá gritando eu vou agir. Deus não diz isso pra nós. Na verdade, ele usa a vida de Davi e diz, esperei com paciência no Senhor. E ele ouviu o meu clamor. Esperar. E às vezes a gente tem a gente fica criticando, né? A gente sabe, por exemplo, que alguém tá passando por uma situação difícil. Diz assim, fulano nem parece que tá sofrendo, porque ele vive rindo, né? Vive sorrindo. Vive de bem com a vida. Nem parece que o filho tá internado, nem parece que o mundo tá se acabando na cabeça dele, ou dela. Eu quero te dizer que pessoas que sorriem diante de circunstâncias tão severas são pessoas que com certeza estão sendo controladas pelo Espírito Santo. É o Espírito que traz a alegria, mesmo em momentos difíceis. É o Espírito que vem como alento, porque se não fosse o Espírito Santo, eu digo por experiência própria, se não fosse o Espírito Santo, não tem como suportar. E aí tem gente que, por saber que fulano está sofrendo, quer que fulano tenha cara de sofrido. Jesus não tem cara de sofrido. A gente quer colocar rótulo em coisas e pessoas porque é o que a gente acha que é certo. Fulano tá bem casada. Fulano tem filhos lindos. Fulano tem uma casa perfeita. Fulano tem uma profissão massa que paga muito bem, obrigado. Seu marido é espetacular. Fulano não pode sofrer. A gente acha que essa pessoa é ingrata. A gente não sabe do que ela tá, por que a depressão dela. A gente não sabe por que da ansiedade. Se tudo é tão perfeito ao redor de fulano. Porque a gente quer rotular. À minha vista, fulano tem uma vida perfeita. Então, na minha cabeça, não é aceitável que fulano sofra. Então, a mesma coisa acontece quando a gente sabe que alguém não está passando por uma situação legal. Ah, fulano está com o marido desempregado. Fulana também está desempregada. Fulana mora de aluguel. Fulana só vive rindo. Por que fulana só vive rindo? Não era para ela rir, ela era para estar com a cara acabada, sofrida, de alguém que só Jesus na causa. Por que a gente quer, a qualquer custo, colocar rótulo nas pessoas? Sendo que é Deus que faz as coisas. Deus diz para Moisés, sou eu que faço. Eu é quem crio. Quando a mulher tá grávida, a mulher ela nem sabe ainda que tá grávida, ela vai ao médico, ela desconfia que tá grávida, aí ela compra um remédio, aqueles testes de farmácia, aí ela faz o exame, descobre que está grávida. Sabe por quê que a mulher descobre que tá grávida? Porque não foi ela que fez. Não foi ela e nem o esposo que fez. Sabe quem foi que fez? Deus. É Deus que nos faz. É Deus que nos cuida. É Deus que providencia. E eu acho massa porque Deus diz na parte onde fala a respeito dos frutos do Espírito, em Gálatas 5:23 ele fala, mas os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E essas coisas têm que vir do Espírito, não é das circunstâncias. Não é tá tudo massa, tá tudo bem, meu marido tá ok, meu emprego tá ok, minha vida tá ok, então eu sou alegre, então eu tenho amor pra dar, então eu sou uma pessoa longânima. Não, amadinho. Como diz a Angela. Não, amadinha. Você precisa é de Deus. Você precisa é dos frutos do Espírito. Os frutos do Espírito não tem a ver com o que está acontecendo ao teu redor. Tem a ver com a tua intimidade com Deus. Quanto mais íntimo, mais frutos do Espírito você vai desenvolver. Quanto mais pertinho de Deus, mais alegria. Vai por mim. Todo mundo tem motivo para chorar. Todo mundo tem um problema que faz anos, meses ou qualquer outra coisa que precisa ser resolvido com urgência. Todos nós precisamos. E se a gente ficar dependente das circunstâncias para ser uma pessoa feliz e alegre, a gente nunca vai sorrir e nem ser alegre. Por quê? Porque só o que mais ser humano tem na vida é problema, é BO para resolver. Ah, tá tudo bem, ganho bem, mas em compensação tudo aumenta. E aí você não gasta com o que você queria gastar porque as coisas aumentam. Uma vez,
Eu tinha recém passado por uma situação muito, 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 muito difícil no meu casamento. E eu tava sorrindo, eu tava conversando com a pessoa e a gente tava rindo de uma besteira que a gente tava falando. E essa pessoa olhou pra mim e disse assim: tu é tão feliz. Gente, mas eu não me senti bem quando ela falou aquilo. Porque parecia que eu tinha o dever de estar triste. E eu disse: mas eu sou feliz. Mas ela quis dizer assim: mas ao teu redor, a tua vida não era pra tu estar feliz, não. Mas naquele momento eu senti Deus, sabe, eu senti o Espírito Santo dizer assim: tu é feliz porque tu me tem, amiga, filha. Tu é feliz porque tu me tem. E nos momentos de mais adversidade, quando eu tava querendo desistir de tudo, sempre foi o Espírito Santo que me consolou. Sempre foi o Espírito Santo que esteve ali do meu lado. E eu vi aquelas palavras de uma forma tão negativa: tu é tão feliz. Por segundos, eu pensei que eu tinha que estar com o semblante de alguém triste. Eu acredito que eu devo ter alguém aí que não gosta de mim. Algum inimigo, todo mundo tem, né? Uma desavença, alguém aí que não vai com a nossa cara. Eu acho que a maior raiva que eu posso fazer para essas pessoas é o fato de eu sempre estar sorrindo. Mesmo quando eu estou chorando. Se alguém falar qualquer besteira, eu vou rir. Porque faz parte do meu temperamento. Eu sou sanguíneo. Sanguíneo faz piada da própria desgraça. Faz parte de quem eu sou. E eu sinto muito por você ainda não ter achado o Espírito Santo na sua vida, por você não deixar ser guiado por ele, por você achar que a sua vida precisa de um certo controle. Mas a vida mostrou pra mim que não adianta a gente querer controlar. Ela não depende da gente. A vida não depende das nossas escolhas para os acontecimentos. Quando Deus quer fazer, ele vai lá e faz. Quando Deus quer agir, ele vai lá e age. Ele não depende do ser humano para nada. Mas ele quer usar o ser humano. Aí você pode pensar: mas eu não vou. Deus levanta outra pessoa e faz. Agora é uma pena, porque é uma bênção ser usada por Deus. E as desculpas que a gente dá de eu não tenho isso como Moisés deu, eu não posso, eu não quero, eu não sei. Essas desculpas são desculpas egoístas. Que, de uma forma, Deus não se atrasa. Mas aí você fica de fora do reino de Deus, porque você fica de fora do crescer da obra, porque você quer escalar. Tem uma frase no livro que ele diz assim, ó: não é difícil para o cristão encontrar remédio para pensamentos negativos e absurdos. Basta reconhecer a amargura, a hostilidade e os maus pensamentos com relação às outras pessoas, como pecados, e confessá-los. O remédio para o pensamento negativo é confessar. Você chegar para alguém de confiança e falar a respeito daquilo. Porque tudo que a gente guarda, eu já falei isso aqui várias vezes em outros vídeos, sempre eu falo isso. O que o inimigo quer é usar aquilo que tu esconde. Se tu esconde um pensamento impuro, um pensamento negativo, autodestrutivo, ele vai usar essa ferramenta contra você. Se você não traz à luz o pecado escondido, você não tem que chegar aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, qualquer outra rede social e dizer assim: eu pequei. Não precisa disso. Deus não é Deus de meninice, isso é coisa do inimigo mesmo. Você precisa chegar para alguém da sua confiança, alguém da liderança, alguém que você confie, não necessariamente alguém líder, mas alguém da sua confiança, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus. E você vai confessar e vocês vão orar sobre aquilo. E aquilo ali, em nome de Jesus, vai se colocando as coisas no seu devido lugar. Talvez você não vá sentir assim uma mudança imediata na sua vida, mas com certeza, aos poucos você vai encontrando as peças que estavam faltando. E isso só se dá para aquelas pessoas que se permitem serem tratadas. Entenda que Deus jamais vai arrombar a porta da sua casa, invadir sua casa, encher sua vida do Espírito Santo, e aquela como se fosse algo súbito, como algumas pessoas relatam quando falam do Espírito Santo, que parece que são tomados. Gente, o Espírito Santo não é possessão, não. O Espírito Santo é algo que anda conosco dia a dia, todas as horas. Não é místico. É espiritual, mas não é místico. Espírito não é Deus, ele não é Deus de confusão. E eu cito muito porque eu sei que tem alguns evangélicos aqui que são pentecostais, mas eu vou dizer algo pra você. Deus, ele não é Deus de baderna. Eu sou pentecostal. Eu acredito no mover do Espírito Santo, eu acredito em tudo. Em tudo que eu digo assim, né? Eu acredito em revelação, eu acredito em profecia, eu acredito em todos esses dons que o Senhor nos deu. Mas eu não consigo acreditar que Deus passe por cima dos próprios princípios. Isso aí não tem. Uma pessoa que tem o Espírito Santo,
e ela precisa manifestar os frutos do Espírito. Uma pessoa que tem Jesus, ela precisa manifestar o amor. Caso contrário, precisa nascer de novo. Caso contrário, precisa se voltar para Deus. Talvez você não esteja desse jeito que eu estou falando porque você ainda não teve um encontro com Deus. Então está na hora de buscar. Está na hora de buscar e parar de criticar. Não, mas você acabou de criticar os irmãos aí que são do manto. Eu não critiquei os irmãos do manto. Eu só estou falando que o Espírito Santo, de forma nenhuma, toma a pessoa e a pessoa tem uma amnésia e não lembra o que aconteceu. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Em momento nenhum, Deus tira a nossa consciência para fazer algo ou para realizar algo. Isso é meninice. Eu sinto muito por você. Não me matem aí nos comentários, mas essa é a realidade. Quando você olha para a Bíblia, você vê Deus agir. Quando você vai orar, Deus revela, através da oração, aquilo que foi lido, intimidade com Deus, entendimento, sabedoria. São coisas que a gente tem que buscar em Deus. Eu comecei falando a respeito de pessoas que não conseguem associar uma figura de que eles criaram a respeito de alguém e não colocar um rótulo. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus, ela se cumpre. Deus, ele não se engana, ele não pega pedaços de coisas e forma algo extraordinário. Jesus disse, vocês vão fazer coisas maiores. Você vai ressuscitar morto, se colocar diante do Senhor, ter fé para isso. Você vai fazer coisas maiores, cura, libertação. Mas não é na entonação da voz. Não é no... Eu não vou fazer isso aqui. Eu ia fazer uma coisa, mas eu não vou fazer. Não é. O demônio não tá nem aí. Isso fala, sai em nome de Jesus. Eu sai em nome de Jesus. O inimigo não tá nem aí. Porque ele vai olhar pra tua vida. E ele vai olhar pra ti e vai dizer, eu conheço Jesus. E ele vai poder... E se você tiver legalidade, tá ali como eu com o papai, meu amigo, um olhar, cá foi, morreu Maria Preá. Com Jesus era assim. Jesus chegava no ambiente, o demônio tinha que sair. Então que a alegria do Senhor esteja com você, independentemente do que esteja acontecendo na sua vida. Sorria, profetize, lance palavras de bênção, porque é isso que nós precisamos plantar na terra, sementes do reino de Deus. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Jaz é quando alguém morreu. Fulano jaz lá naquele cemitério lá. E aí, morreu. O mundo está morto no maligno. Mas eis que eu te digo, amadinha, amadinho. Eis que eu te digo. De mim mesma, ou da palavra de Deus, você decide aí. Mas eis que eu digo uma coisa. Se o mundo jaz do maligno, e o Senhor diz que nós faremos obras maiores, está na hora dos crentes levantar e ressuscitar a alegria do Senhor nessa terra. Está na hora da gente parar de ficar olhando só para o livro de Apocalipse, o que vai acontecer, e viver João, e viver Marcos, e viver Lucas, e viver Mateus, e viver Atos dos Apóstolos, e nos colocar diante do Senhor de uma forma que Ele realmente possa nos usar. Porque se não for dessa forma, como Deus vai operar? Se eu não me ponho à disposição do reino, como é que as coisas vão acontecer? Por que para alguns crentes, a gente tem que estar com a cara ranzinza? Porque senão você não é o servo de Deus. Isso é religiosidade, amado. Tá acabando com a tua vida, tá acabando com os teus relacionamentos. Sorria. É importante sorrir. É importante se colocar num espírito alegre. O Senhor, Ele é alegre. Deus, Ele é vivo. Ele não está morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, para de estar com aquela cara de velório e põe um sorriso no rosto. O mundo está se acabando? Tá. O fogão lá entrou em erupção e levantou. Está acabando com um monte de casa. Acabou. Mas eu vou te dizer uma coisa bem aqui. Mas Deus tem te guardado. Tu está no Brasil. Olha que bênção. Tu está aqui. Sorria. E ora por aqueles que precisam de oração. Faz algo que tu realmente possa fazer. Ficar com a cara fechada e amarrada não vai mudar a tua realidade. Mas orar, vigiar e ler a palavra vai atrair o reino de céu para a nossa vida. Tá bom? Eu acho que por aqui já chega, né? Um beijo e até o próximo vídeo.